Olá, boa tarde. Mais uma vez aqui em uma rotação terráquea ao redor do Sol. E que sol, né? Final de domingo aqui. Não havia vindo aqui nesse Parque da Independência ainda no final de um domingo. É lotado, bastante gente, bacana. Geralmente aqui é um ambiente mais familiar, né? Final de domingo. O pessoal vem para brincar, para curtir com a família, contemplar final de mais um final de semana, né? E começar a semana logo em seguida. Então estamos aqui, deixa eu fazer o giro aqui, ó, para poder ver como tá cheio. Então tem principalmente para lá, vamos ver. Bastante gente, né? Enfim, mas eu vim aqui não somente com o intuito aqui de ver como que é o final de domingo aqui no Parque da Independência, mas também para poder conversar mais um pouquinho aqui sobre a Letra Escarlate de Nathaniel Hawthorne, que eu já li aqui até o 6º capítulo. Eu peguei aqui só para poder mostrar a capa mesmo, porque na realidade não vou folhear coisa alguma. Eu vou ali mais pro fundo, que é um pouco mais, digamos, tranquilo, até para poder desenvolver um pouco aqui a conversa. Mas vamos caminhando. A leitura tá legal e vai desenvolvendo. Eu acho que o interessante de um clube de leitura é o fato de a gente descobrir obras que por si só a gente não teria contato, mas que como se fosse um desafio, né? Como se houvesse um grupo, né, de pessoas com o mesmo intuito e impelidas aí, digamos, a destrinchar e desbravar uma obra que, como eu disse, provavelmente eu não teria contato caso fosse lê-la por si só. E, como eu disse no último vídeo, eu já saí da alfândega e agora me encontro já em Salem. Já me encontro em Salem com a Esther Trine, acho que esse é o sobrenome dela. Aos pouquinhos vou decorando os nomes dos personagens. E aqui voltando para o mesmo ambiente que eu tive a conversa aí sobre a alfândega e o serviço público, né? Aqui as margens plácidas do Riacho do Ipiranga. Um ambiente mais tranquilo do que lá em cima, perto do monumento, perto da ladeira ali da colina do Ipiranga, né, do Museu do Ipiranga lá em cima, que é um ambiente mais contemplativo, mais pacífico, mais silencioso. Dá para até ouvir o barulho aqui o sol lá radiante perto do pôr do sol, né, o horário do pôr do sol, dá até para ouvir um pouco o barulho das águas aqui. Esse riacho poluído. Então, eu vou para cá. Então temos algumas personagens aqui novas na história da Letra Escarlate. Após a introdução da alfândega e até o capítulo 2 que eu havia lido, né, no último vídeo que eu gravei em casa. Então, deixa eu pegar aqui que eu li do capítulo 3 ao capítulo 6. Aqui é um ambiente bem bacana, bonito, né? Pô, ir para um lugar que é mais silencioso para poder desenvolver melhor o raciocínio aqui, né? Senão eu vou ficar 2 horas o povo gritando e sem conseguir desenvolver um pouco, né, a minha linha de raciocínio. Então temos esse senhor
Então retomemos, né? Como eu disse, estou no grupo de leitura aqui do canal Bruni Livros. Estou curtindo porque vai nos apresentando obras que até então por si só a gente não iria ler, né? Então eu acho que o grande propósito de um clube de leitura que agrega, né, é essa versatilidade, né, de propor essas leituras que são desafiantes do ponto de vista que a gente não escolheria elas caso fôssemos ler sozinhos, né? Então, eu acho que isso que é interessante. Mas vamos aqui dentro da obra A Letra Escarlate, tentar fazer um vídeo curto. Então, eu li até o capítulo 6, caso você não tenha essa predisposição a ouvir sobre uma obra que você ainda não leu, então leia até o capítulo 6, porque esse vídeo vai tratar sobre esse conteúdo, e retorne aqui depois. Então temos aqui a Esther Prynne, sua filha Pearl, né? A Pérola, assim como ela dá o nome à sua cria, né? A sua filha. E temos aqui alguns outros personagens, não coadjuvantes, né? Mas próximos a Esther, né? Que tem o senhor lá que se casou com ela na Inglaterra e que, para a sociedade, supostamente ele veio a falecer por causa de um naufrágio, né? E temos aqui o clérigo jovem, o clérigo mais idoso, que é o Sr. Wilson, o mais jovem é o Diarmaelsdale, né? Temos também aqui como personagens, acredito que esses são os que se apresentaram até o momento, né? Salvo engano, mas são os principais, digamos assim. Então, tem um grupo aqui no Telegram, né? E eu vou postando aqui os comentários sobre essa leitura, né? E aí, como eu tinha posto aqui, existe um ditado, mais ou menos, que eu já ouvi falar, um ditado popular, que sozinho você não é nada, nem mesmo corno, né? Que é a situação aqui do senhor, esqueci o nome dele, que se casou, né? Porque a situação dele é realmente uma situação, por um lado, cômica, né? Porque é um sujeito que passou a vida dentro dos gabinetes, das bibliotecas, estudando, em meio à sua solidão e perante a sua finitude. Afinal de contas, ele já se encontra em uma idade mais avançada, ou seja, já perdeu ali a tenacidade da sua juventude. Ele decide então encontrar uma esposa para poder preencher esse vazio existencial, digamos assim, ou esse vazio social, porque durante a vida ele não proveu uma família, não constituiu uma família, e já com essa idade ele teve esse intuito, né? Embora não houvesse sentimento, não houvessem emoções, né? O grande erro, né? Afinal de contas, isso não existe um propósito unificante aí, não existe um sentimento verdadeiro entre essas duas pessoas, a não ser uma convenção social, que é o casamento. E aí existe a traição, né? Porque ela foi na frente, aguardando que ele chegasse, e ele não chegou em seguida, provavelmente conheceu essa outra pessoa, que até então, até o capítulo 6 não é revelado, né? E acaba tendo esse relacionamento extraconjugal que faz com que ela seja condenada perante a opinião pública e seja levada ao escrutínio, né? Naquele cadafalso lá, durante aquelas 3 horas, para que a dignidade dela fosse liquidada perante os olhos de toda aquela sociedade, de toda aquela vila colonial. Então, mais ou menos isso. Por enquanto fiz apenas uma descrição, né? E quão perturbado e como posso dizer, maligno é esse senhorzinho aí que estava em meio ao público, né? Porque ele não tem essa, como que posso dizer, essa reação intempestiva contra o amante ou contra a própria Esther, ou intuito de causar algum mal à saúde, à vida e à integridade física de ambos. Ele, talvez por ter tido contato com essa, como posso dizer, esse escopo, né, como posso dizer,
esse repertório que ele tem de estudo durante toda a vida, ele acaba instigando uma vingança muito mais voraz, né, digamos assim, que é a dúvida principalmente em relação ao sujeito, que até então ele não sabe quem é, né, mas essa vingança maligna, né, que na verdade, não é expô-lo em público, né, como foi feito com a Esther, ou a Esther, mas ameaçá-lo de ter a vida destruída por causa de uma revelação como essa. Então não é revelar em si, mas é fazer com que até os últimos dias da existência desse sujeito ele leve isso consigo como essa tortura, né, de a qualquer momento ter o seu segredo revelado e ter a sua vida proba demolida, né? Então é muito esse sentido. Então ele passa a ser um sujeito muito repugnante, né? Então, porque ele não opta por perdoar e também não opta por ter uma reação violenta contra essas pessoas, né? Ele vai optar por ter essa reação, digamos, mais repulsiva, né? Mais vingativa contra essas duas pessoas, mas principalmente contra o pai da criança, né? Então, é mais ou menos isso. E o horror que a Esther passa, né? Que é imaginar que é um assentamento colonial do século XVII na América, né? Ainda nem sequer era Estados Unidos da América, e ela passar por tudo isso em um meio social muito reduzido, né? Muito pequeno. Então não tinha como fugir disso, embora ela pudesse retornar à Europa, né? A pena dela não a proibia de sair daquela vila, daquela região, porém ela entende que existe um desígnio, existe um saldo a ser liquidado em relação aos seus pecados. Então ela tem que passar por esse calvário para que ela possa, em vida, pagar por seus pecados. Então, embora ela tenha essa possibilidade de voltar à Europa, a grande metrópole do mundo naquele momento, e se tornar uma pessoa anônima e constituir uma vida completamente nova, mas ela decide o caminho mais difícil, o caminho de permanecer naquela vila colonial, puritana, do século XVII e seguir com seu calvário, né? Seguir com a sua cruz. Então, posteriormente ainda temos ali nos primeiros capítulos, né? E eu acho que é muito interessante fazer esse paralelo que eu comentei aqui no grupo, que é logo na apresentação ali no início, acho que ainda no primeiro capítulo, que o Nathaniel Hawthorne fala que quando se constitui uma nova vila, as duas primeiras instituições públicas, os dois primeiros equipamentos públicos criados, né, pelas autoridades, é a prisão e o cemitério. E aí é interessante porque a gente pode pensar que é como se fosse já uma mensagem implícita a todo novo colono, morador que lá fosse constituir a sua vida, que em vida a pessoa estará sob o jugo daquela sociedade, sob os grilhões daquela sociedade, porém só encontrará um descanso efetivo quando for definitivamente se deitar, né, sobre a morada eterna, que no caso é a morte, né, a finitude humana. E para Esther nem sequer isso é possível mais, né? Afinal de contas, tem aqui até uma frase, né? Porque como ela tem que carregar essa letra escarlate, né, no seu busto, a todos os momentos, até os seus últimos dias, inclusive quando falecer, né, no seu caixão haverá essa letra escarlate sobre o busto. Ela, mesmo quando se desfizer o corpo, né, naturalmente, a letra permanecerá ali sobre os seus restos mortais, né? Isso é curioso. Então, aqui tem a frase, né? Acho que é no capítulo 4, e a infâmia que teria de carregar até o túmulo, ali ficaria sobre ele como seu único monumento. Ou seja, aquela letra bordada
né, em vermelho e em dourado, permaneceria sobre os seus restos mortais por toda uma eternidade, né? Assim como a peruca lá do inspetor Pui, quando Nathaniel vai falar sobre a vida desse inspetor que encontrou, né, a caixa junto com a peruca que havia permanecido em seus restos mortais. Então é mais ou menos isso. E por enquanto ainda é uma história triste, né, mas a coisa começa a tomar um corpo muito mais tenebroso, angustiante e medonho no capítulo 6, né? Mas antes disso, eu faço um paralelo com a questão ainda sobre o amante, né, que até então a gente não descobriu quem é, mas eu suspeito que seja aquele clérigo jovem, o Dimmelsdale, né? Mas por enquanto na história ainda não é revelado de forma objetiva, né? Mas acredito que seja ele. E essa questão da vingança por parte do marido da Esther, essa vingança cruel de permanecer com a dúvida, né? Ou seja, ele quer descobrir quem é o pai da criança, quer mostrar que sabe quem é, porém fazer com que um indivíduo passe por essa tortura psicológica até os seus últimos dias de vida, né? Essa dúvida se o indivíduo vai revelar ou não o seu segredo mais vergonhoso, digamos assim, que colocaria em dúvida o seu prestígio social, a sua imagem, né? a sua, enfim, todo o prestígio que o indivíduo, que caso seja o Dimmelsdale, né? Um clérigo, né? Ainda mais numa sociedade puritana, realmente desmoronaria, né, essa imagem desse indivíduo perante aquela sociedade reduzida de uma sociedade colonial do século XVII. Então, eu faço paralelo com a leitura do mês passado, que foi os Escritos da Casa Morta, onde o Dostoiévski faz essa comparação, né, essa relação dos condenados ainda que não receberam uma pena, né, porque condenado que já tem uma pena, que já foi apenado, que já foi julgado, que já teve o processo encerrado, ele se conforma com a pena. Não há mais o que se fazer, nenhuma artimanha, nenhum suplício, nenhuma clemência, apenas que há uma pena a ser cumprida. Ou seja, ele já não tem mais, digamos, o que suplicar, né? Não existe a dúvida sobre sua pena, já aconteceu. Agora o indivíduo que é um preso provisório, que ainda passará pelo júri, que passará por um processo judicial, que ainda será julgado, condenado, ou seja, ele não tem a certeza, ainda existe a esperança de que ele não seja apenado, que ele não seja condenado, existe a esperança de que ele ainda reaverá sua liberdade. Esse indivíduo vai cometer as piores atrocidades, por mais que isso signifique apenas adiar mais um dia o seu julgamento. Então é um indivíduo mais que tem essa angústia muito feroz dentro de si, porque ainda existe, por mais improvável, ainda existe essa esperança por essa liberdade ser reavida, né, digamos assim. E é a situação que o pai dessa criança passará, acredito eu, nos próximos capítulos, porque é um indivíduo que, diferente da Esther, que já foi condenada e exposta publicamente lá no cadafalso durante aquelas 3 horas, sob o escrutínio público de toda aquela vila, o indivíduo passará a ser um fantoche desse senhor, né? Porque ele passará a ficar sob o jugo desse senhor, que a qualquer momento poderá revelar sua verdade, e ao mesmo tempo ele permanecerá com a vida como ela é, né? Com a imagem que ele detém, porém com essa possibilidade de ter tudo desmoronado diante de uma revelação que não acontece, mas que pode acontecer. Então essa dúvida sobre a revelação em si é uma das piores torturas psicológicas que o indivíduo, que o ser humano pode passar, que é a dúvida sobre o seu futuro, né? Então já a posição de quem perde sobre uma ameaça de terceiros, né? A posição que é a pior possível, é a tal da tortura psicológica que esmaga o futuro e fere a individualidade humana, pois o indivíduo passa a ser um fantoche do malfeitor, né?
E ainda sobre a Esther, ela começa já no final do capítulo 5, que é o que eu já antevia lá no início, né? Nos 2 primeiros capítulos. Ela desenvolve um certo discernimento sobre a sociedade a qual ela está inserida, né? Que ela começa a entender que, na realidade, aquelas pessoas que a julgam, na realidade, talvez façam pior do que ela, né? Se é que ela fez algo de mal, né? Então, numa sociedade, como pode, né? As pessoas se posicionam, apontam o dedo, julgam, condenam, né? A pessoa que foi pega no seu pecado, e ela começa a identificar por meio do convívio, por meio dos olhares, por meio das reações, né? Porque ela é proscrita dessa sociedade, mas ela vai percebendo, né? Na ausência desse contato social, nessa solidão que lhe é imposta, ela começa a identificar as pessoas que vão passando por ela, né? As donzelas, as matronas, os juízes, os pastores, as crianças, e começa a identificar, principalmente nos adultos, né, obviamente, que essas pessoas talvez escondam segredos muito piores do que o que ela havia escondido e que não conseguiu permanecer em segredo. Afinal de contas, uma criança não tem como esconder, né? A gravidez, o nascimento, enfim, era digamos, um pecado o pecado, né, para aquela sociedade, que seria essa relação extraconjugal, ela é impossível de esconder, né? Então nessa distinção, ou seja, ela não conseguiu esconder essa mácula, porém as outras pessoas talvez escondam máculas muito piores do que o que ela cometeu, digamos assim, né? Então ela se pergunta, né, será que Esther pecou sozinha, né? Então eu acho isso muito interessante, porque ela começa a desenvolver esse discernimento, que é o que eu havia antevisto já no início, lá nos primeiros capítulos, que essa sociedade extremamente puritana, moralista, que condena por muito pouco as pessoas por causa de tais pecados, tem muito a esconder por trás, né? Então a questão, eu até citei lá no grupo, né? Que é como se fosse um Twin Peaks que tem lá, né, uma sociedade de aparências, né? Uma sociedade relativamente conservadora em relação à sociedade lá do século XVII, puritana, né? Estamos falando de um lapso temporal de pelo menos 3 séculos, né? Mas quando a noite toma a cidade, coisas acontecem no bar lá de Twin Peaks, que está embrenhado em meio à mata lá das colinas de Twin Peaks. Então eu fiz esse paralelo, né? Porque tem muito disso, né? Por baixo das máscaras sociais, as pessoas escondem atrocidades muitas das vezes, né? Então é o que está se colocando em julgo, né? Nessa narrativa e nesse enredo. Por enquanto, no capítulo 6, a gente já entra na história da filha, né? Que já começa a ganhar forma, começa a ganhar personalidade, que recebe o nome de Pearl, né? Pérola em inglês, dado pela sua mãe, Esther, né? Que lhe proveu. E ela começa a fazer a descrição dessa filha, né? Uma filha bela, angelical, os traços invejáveis, digamos assim, porém com uma personalidade que antagoniza a essa imagem, né? Então a gente tem mais ou menos essa percepção desse antagonismo, de uma beleza indescritível dessa criança, angelical, porém com um temperamento que se assemelha ao espírito que a mãe vivia no momento em que ela foi gerida, que ela foi gestada, né? Aquele turbilhão, aquela tempestade que a mãe passava no momento em que essa criança era gerida em seu ventre, né? E aí a gente tem um relato que para mim foi um dos mais agonizantes até o momento, não como se a dor dessa mãe não fosse já agonizante, mas o que essa criança passa, né, desde tenra idade, já ter uma infância
cerceada, né, demolida, uma infância dirimida, digamos assim, por causa dessa proscrição, né, porque é como se a mácula que a mãe carrega no busto fosse transferida para essa criança que não tem nada a ver com toda essa história, né? Então ela passa a ser, assim como a mãe, passa por essa segregação social em razão das ações da mãe, né? Então as crianças que até fala aqui no enredo, né, que são batizadas, não brincam com essa criança ela não tem convívio com outros seres humanos, porque está sempre junto da mãe, as pessoas se afastam, né, de mãe e filha. E o pior, essa criança já em tenra idade, já com pouquíssimos anos de vida, começando a caminhar, ela faz o uso, já que não tem amigos, tem ausência dessa teia social, né, desse relacionamento social tão necessário para a formação do ser humano como indivíduo, né? Ela faz o uso da imaginação criativa, porém não criando amigos, né? Ela faz o uso dessa imaginação criativa criando inimigos, criando batalhas, criando antagonismos, ou como já entendendo e já tendo uma rara percepção, uma sensibilidade grande de que a vida dela será difícil, que ela terá que ela será compelida a batalhas que ela não escolheu trilhar, que ela não escolheu combater, mas que já de tenra idade ela tem essa noção de que ela veio ao mundo para trilhar esse caminho de dor e de desolação e de sofrimento, né? Então isso é muito agoniante e triste, né? Porque estamos falando de uma criança de 2, 3 anos de idade, 4 anos de idade, que ainda está aprendendo a caminhar, mas já tem essa percepção que já lhe é tolhida a infância, e isso é muito triste, né, digamos assim. Então eu acabei o capítulo 6 já bem desolado, digamos assim, e ainda estamos cerca da página 110, 115, ainda tem mais de metade do livro adiante, então não sei o que vai acontecer, né? Acredito que ainda muita coisa passará nesse leito, no leito desse rio, né? Então muita coisa ainda vai acontecer com a Esther, muita coisa ainda vai acontecer com a Pearl, né? Com a Pérola, e vamos descobrir ainda, quem sabe, né? Quem é o pai dessa criança, o que o senhorzinho lá deformado vai fazer, né? E enfim, essas são as minhas percepções, né? Por enquanto. E nesse pôr do sol, na finitude desse domingo, eu já me despeço, não tão alegre, né? Afinal de contas a história tomou um caminho bem triste, digamos assim, porque me pega um pouco essa parte da infância, essa questão da criança que é proscrita, que não tem infância, que já é segregada, que não tem amigos, é bem triste mesmo assim, sabe? Mas vamos acompanhar e desenvolver, entender qual o caminho, qual o destino dessa Esther, dessa Pearl, perante essa chaga que carregará essa letra escarlate até a posteridade, até a vida eterna, digamos assim. Pelo menos é dessa forma como é exposto por enquanto, né? Então é isso. Capiche e até mais.